Olá pessoal, tudo bem? É, Fazendo um vídeo aqui só para ter uma conversa com vocês, né, sobre algo que eu estava refletindo esses dias. E eu sou uma pessoa que gosta muito de refletir sobre a vida, sobre quais são os problemas da humanidade, né? Uma pergunta que eu me faço de vez em quando, né, e isso é um debate teológico, às vezes filosófico também, é sobre se o ser humano, existe para ele uma vida superior ou não, né? É, Existe esse debate aí se existe uma vida que ela pode ser considerada superior. A maioria das pessoas vão dizer que não, né? Vão dizer que, se você, por exemplo, você tem né, no caso dos cristãos, você tem um chamado, uma vocação para o trabalho braçal, ou então, por exemplo, o trabalho em si, você tem uma vida tão santa ou superior quanto um sábio, um filósofo, um bom filósofo, no caso, ou um bom clérigo, né? Um bom sacerdote. Eu me pergunto se isso é assim, né? Às vezes eu tenho dúvidas, às vezes eu acho que não. Mas é um outro parâmetro também que eu queria discutir com vocês nesse vídeo, que é a questão da vida superior de cada um, né? Se pessoas que pensam em determinadas categorias, elas têm uma vida superior no sentido do bem, né? No sentido de buscar a verdade do que outras pessoas. E uma das coisas que eu quero comentar com vocês aqui, eu fiz um roteirinho aqui e vou estar lendo, que eu vou linkar aqui sobre a vida humana, qual o problema, o porquê, né, a solução e o como fazer. Uma coisa que eu pensei aqui, baseado nas coisas que eu entendo da palavra de Deus, né? Eu sou um cristão, filosofia bíblica e também um pouco da filosofia ocidental também, e sabedoria popular também, senso comum. Eu não sou um erudito, né? Mas eu gostaria de dar meu ponto de vista aqui e vocês vejam o que é bom para vocês, se vocês concordam ou não. Enfim, qual o problema, primeiro de tudo, né, do ser humano? Eu tinha colocado aqui primeiro que nós somos seres corruptos, mas eu acho que esse não é o problema, né? Isso é a causa do problema, né? O problema temos vícios, ou seja, nós temos comportamentos errados, né? Maus sentimentos, como por exemplo, autocomiseração, inveja, ciúmes, insensibilidade, ganância, preguiça, as perversões, que são os piores de tudo, ingratidão e covardia. E aqui vou grifar aqui perversões, que eu acho que é o pior de tudo. O que é perversão? Perversão é quando você transforma algo bom em algo mal, né? Você sabe, por exemplo, que o outro vai sentir dó de você, então você não está sofrendo, mas você finge que está sofrendo. Isso é uma perversão. É, Você finge que quer o bem de uma pessoa, quando na verdade você está enganando ela, né? A traição, no caso, é uma perversão. O sexo, por exemplo, é um prazer, mas por exemplo, no caso, a maior perversão, acho que é o estupro, né? O cara ele tem prazer na dor alheia. Então, esse é o pior, eu acho que é o pior dos sentimentos e o pior das ações viciadas é a perversão. Mas tem todas essas outras aqui que eu citei. E por que que existe isso, né? Por que que existem esses vícios, essas atitudes, esses maus sentimentos? Porque nós somos corruptos, essa é a causa, né? Nada do que temos é inteiramente bom ou perfeito. Nós somos mortais, então nós não somos perfeitos. E nós ignoramos o sumo bem e a verdade. O sumo bem e a verdade, você pode até colocar que é a palavra de Deus, né? Para quem acredita, o próprio Cristo, né? O próprio Logos, a verdade encarnada. Ou para quem não acredita, a própria admissão de que existe uma verdade objetiva. Quando você ignora isso, eu acho que na verdade é o que a gente faz, né? Só que quando você faz isso conscientemente, você está num estágio de uma vida inferior.
Acho que ainda maior, né? Você está numa escada abaixo de quem já conseguiu enxergar, né? Então, essas são as razões, né? Porque nós pecamos, né, segundo a palavra de Deus, e nós somos imperfeitos, nós somos corruptos, né? Nada do que a gente tem é inteiramente bom ou perfeito. Então, você pode até ser bom em alguma área da sua vida, né? Igual, por exemplo, eu sou um cara, por exemplo, estou falando de mim porque eu acho que eu me conheço um pouco melhor. Eu preciso me conhecer mais, claro, sempre, né? Mas eu sou um cara muito reflexivo, né? Eu sou um cara que gosta de refletir sobre a vida. Inclusive, essas ideias que eu estou passando aqui é o meu jeito de viver, né? Só que mesmo nessas coisas que eu sou bom, muitas vezes eu me utilizo disso para coisas más, né? Por exemplo, num debate, às vezes eu estou defendendo uma ideia errada, e às vezes eu sei que eu estou defendendo uma ideia errada e ganho da pessoa, por quê? Porque eu tenho argumentos e eu tenho ferramentas para isso, né? Apesar de que eu não faço isso o tempo todo, porque graças a Deus eu acho que Deus me deu um bom temperamento e eu tenho muita preocupação com relação à verdade, mas para você ver que mesmo nisso, né, que é a parte que eu sou boa, eu vou falhar. E aqui qual a parte que eu sou ruim? A parte que eu sou ruim é que eu sou um péssimo, eu não sou pragmático, eu não sou prático, né? Igual, por exemplo, no trabalho, por exemplo, eu não sou um cara prático, cara. Eu sou, às vezes até, eu sou lento para fazer as coisas, tenho uma certa preguiça, assim, de fazer, acho que muita coisa não vale a pena. Então, só nisso, essa é a minha parte fraca. É um maior vício meu, mas eu sei que é uma parte que eu tenho que tratar, né? Eu tenho dificuldade extrema em ver vantagem em certos esforços que são necessários de se fazer, né? Eu prefiro me ater mais ao pensamento, ou não fazer nada, ou ao tédio do que... Só que eu sei também que o tédio ele é produtivo, ele pode ser produtivo se você utilizar dele bem. Mas, enfim, é um defeito que eu tenho. Eu não sou prático, e a verdade é isso. Tipo, se você for me colocar para fazer uma atividade prática com outra pessoa, eu vou perder, né? Então, eu sou muito ruim nisso. Mas por que eu tô falando das minhas debilidades? Porque eu tô falando, minhas qualidades de ser um cara refletivo, é um cara diplomático, até me expresso bem, converso com todo tipo de pessoa. Mesmo nisso que eu sou bom, olha para você ver, eu consigo cometer a maldade, ou seja, tamanha corrupção que tem em mim. Eu acredito que seja assim em todos os seres humanos, né? Só exemplo aqui. Já falamos do problema, né, que são os nossos vícios, né, as perfeições, os maus sentimentos, do porquê, que é porque nós somos corrompidos, nós temos maldade em nós, nada nosso é perfeito, mesmo na melhor área que você tiver, você vai ser ruim em alguma coisa, você vai cometer maldade. E qual que é a solução? O começo da solução, né, o primeiro passo é reconhecer que é uma verdade objetiva. Se você não reconhecer que existe algo melhor do que você, que existe um padrão melhor, você nunca vai reconhecer que há falhas. Porque se não há coisa boa, não há coisa má. Entende? Então você precisa reconhecer. E a primeira coisa, por exemplo, eu reconheço que Cristo é o bem perfeito, né? Você tem que reconhecer que há um padrão e perfeição. E a partir desse reconhecimento, você vai perceber que você é imperfeito e corrupto, né? Você vai perceber a sua condição real. Primeira coisa é essa. É uma conscientização de onde você está. Isso é uma coisa muito importante que eu penso, né? Tá, você se conscientizou. E agora? Como fazer? Essa é a parte mais difícil. Na verdade, até que eu diria que é a parte difícil porque é a parte que eu acho que o ser humano ele pode fazer alguma coisa, né? Essa parte aqui de reconhecer, eu acredito que isso é dádiva de Deus, tá? Porque a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, a sabedoria de Deus, que vai convencer você que você é pecador, ou seja, que você é um viciado, né? Que você tem um problema, né? Que você é corrupto. Da justiça, ou seja, que existe algo maior, né? Que existe um padrão. E do juízo, ou seja, que se você não melhorar a sua vida, se você não, além de não reconhecer, né? Não ver seus vícios, você não melhorar, você vai ser punido. Eu não diria que pelo inferno, mas de que você não vai viver no máximo da plenitude, tá? Isso nem é questão de, eu não estou falando nem de questão de escatológica aqui de céu e inferno, tá? Então vamos voltar lá.
a solução como fazer. Essa é a parte que nós temos que operar, né? A primeira coisa, né, na sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala, uma das frases mais emblemáticas é negar a si mesmo, né? Então, eu coloquei aqui, como fazer? Primeira coisa, austeridade de si mesmo, né? O que é austeridade de si mesmo para mim aqui? Quero dizer com isso, austeridade de si mesmo é não achar que você é o centro do universo, primeiro de tudo. Você, né, começar, além de reconhecer que você é corrupto, né, além de reconhecer que você é mortal, que você ignora o bem e a verdade, você começar a agir de forma a suprimir os seus vícios, né? Como, por exemplo, os vícios que eu coloquei aqui, né? O sentimento de autocomiseração, você suprimir a inveja, os ciúmes, insensibilidade, a ganância, a preguiça, as suas perversões, que é o pior que o ser humano tem, e a ingratidão e a covardia. Se você não fizer isso, porque isso faz parte de nós, né? Alguns em maior medida, como eu disse, em outros em menor medida, algumas dessas coisas aqui. Mas todos nós temos isso aqui. Autocomiseração, inveja, ciúmes, tudo isso aparece em nós porque é nosso. Porque nós somos corruptos, né? Então, se você não fizer o esforço de calar o seu coração e o seu sentimento em relação a isso, você não vai resolver o problema. Segunda coisa, não admitir o mal em si mesmo, né? E nem o provocado por outro, né? Você não ser conivente com o erro, nem em você mesmo, ou seja, você não admitir em você mesmo, você não aceitar aquilo, não tentar justificar, porque isso é o que o mal faz. Eu acho que a pessoa que vive uma vida não superior a uma vida inferior, ela, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar, na verdade a gente, né, quando a gente está sendo cooptado pelo mal e sendo convencidos a viver uma vida má, né? Quando a gente é seduzido pela maldade, a primeira coisa que a gente começa a fazer é, né, normalizar a maldade. E depois vem a desculpa da maldade, né? E assim vai, né? Como é que foi a conversa da serpente com Eva, né? Não, sua, isso aqui é normal. Deus sabe que no dia que se vocês comerem, vocês vão ser igual a eles, né? Igual a ele. Então, é trazer um ar de normalidade naquilo que não é normal. Primeira coisa, né? E isso é especialmente difícil, tá? Porque se você vive uma vida, se você tem seus vícios, se você é acostumado a viver com aqueles vícios, né? Você, sua família, e tem isso também, tem vícios de família, né? E alguém fala que aquilo não é normal, cara, isso é um problema, porque você já é acostumado a viver com aquilo, né, com aquele tipo de maldade. Então você ter força para lutar contra aquilo, ou pelo menos admitir, já é muito difícil. Então isso é um problema. E a segunda coisa é a desculpa, né? Você não admitiu o mal em si mesmo no outro, é a desculpa também, né? Foi o que Eva fez, foi o que Adão fez, né? Não, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente, enfim, assim vai, né? Então, não admitir o erro é dizer, não, eu errei, eu mereço a punição e preciso de ajuda, né? A primeira coisa é essa. Outra atitude que a gente tem que fazer, devotar a vida à verdade, né? O que é devotar a sua vida à verdade, que eu diria que é isso? É você, por mais que esteja numa situação onde você pode se dar muito bem, vamos dizer, financeiramente, na frente dos outros, ou onde que existe um benefício muito grande em você praticar a maldade, por exemplo, você mentir, dissimular, esse tipo de coisa. Você não fazer isso, você não ser cooptado por essas coisas, essas iguarias que o mundo e as situações elas vão te proporcionar. Então, devotar a vida à verdade eu não vou me vender, né? Eu vou suprimir aquilo que é mal, mas aquilo que é bom, jamais. Outra coisa também, se abster da vergonha do erro. Isso é uma das coisas mais difíceis, mas que, mais uma vez, eu tenho que agradecer a Deus pelo meu temperamento que Deus me deu e pela criação que minha mãe me deu, né? Sempre dá vergonha de errar, né? Mas você ter mais medo de estar do lado do erro
do que da vergonha de admitir o erro. Isso é muito importante, porque a vida ela é curta. Se você passa muito tempo com vergonha e demora a admitir seus erros, você vai demorar demais para melhorar. A sua vida vai ser uma vida pouco plena, você vai ver em pouca plenitude, com paz e tranquilidade. Outra coisa também, focar no essencial, que é a verdade. Né? Você tem outras coisas na sua vida, você tem que focar em viver uma boa vida. E a última coisa é se atentar para as perversões que a gente comete. Porque quando você está tentando viver essa vida, que eu acho que é uma vida superior, né? Tentando resolver o problema, entender o porquê, a solução e como fazer, a tendência nossa, a maldade nossa é tanta, e o nosso problema é tão grande, tamanho é o nosso problema, que às vezes a gente quer transformar nossos defeitos em regra e transformar nossas perversões em qualidades. E isso é um problema terrível. Né? Esse é o maior problema que a gente tem, é a perversão do bem. E isso é o que Deus mais odeia, é o que a verdade mais odeia, é a perversão do bem. Então, enfim, essa eu acho que passa por isso, ter uma vida superior, né? Você entender esses problemas, você entender o problema, saber o porquê, ter a solução e tentar fazer alguma coisa para remediar. Só que eu penso que a maioria das pessoas, elas não pensam nessas categorias, elas às vezes não reconhecem, mas eu também tenho que admitir que esse trabalho é um trabalho um pouco intelectual, né? E eu não acredito que só pela intelectualidade é que você vai chegar numa vida superior. Porém, se você tem um intelecto para isso, você tem que fazer esse caminho aqui. Né? Se você tem recursos para isso. Agora, às vezes, aquela pessoa que é um pouco mais ignorante, ela não consegue nem pensar nessas categorias, ela não tem nem ferramentas mentais para isso. Pela graça de Deus, Deus também dá condições dela fazer isso até de forma mais natural do que, às vezes, quem pensa demais. Então, é uma coisa que a gente tem que eu já vi, eu percebo isso, pessoas extremamente simples, têm um comportamento extremamente ético, sem ninguém dizer nada, né? E eu percebo também que tem pessoas que têm capacidade mental, intelectual de fazer esse tipo de reflexão e não faz. E ela vive uma vida que eu diria que é uma vida inferior, né? Uma vida que eu penso que é uma vida, às vezes, até de animalesca, né? Uma vida mais de rato. E eu percebo muito que esse é o caso da maior parte da humanidade, pelo menos eu penso assim. Porque é muito difícil você melhorar. Enfim, essa foi a discussão de hoje. Agradeço pela atenção e até mais.